Olá a todos e todas, como vamos? Saudáveis, espero, se protegendo, espero, confiantes e com alguma esperança, né, gente? Essa semana deu aí um tchan, né? Bom, eu queria começar hoje, vou fazer um videozinho sobre a querela dos bufões, mas queria mostrar antes pra vocês um presente que eu ganhei de um de vocês, que me mandou em agradecimento aos meus vídeos e ao curso que eu dei recentemente sobre ópera barroca. Então eu queria muito agradecer ao Juliano por esse presente. Eu estou muito feliz com essas flores e elas vão ficar por aqui, assim, meio que... Deixa eu ver se eu consigo colocar um jeito para elas ficarem aparecendo no vídeo, né? A querela dos bufões. Eu sempre digo que para entender como a ópera e a sua história são um retrato da sociedade e das opressões da sociedade, sigam as servas. Desde o nascimento da ópera, elas vão e vêm para as tramas operísticas. Elas viram intermezzi comici, depois são reabsorvidas das tramas. Constantemente é esse jogo entre o que fazer com essas personagens tão maravilhosas que são as servas. O que fazer com essas personagens que mexem com as estruturas não só machistas da ópera, mas também com as estruturas sociais. Por isso, nessa semana do 8 de março, eu queria falar sobre uma delas. Eu vou trazer para vocês uma que fez barulho e balançou bastante as estruturas da ópera. Eu estou falando da Serpina, que é uma personagem de uma serva, obviamente originária da Commedia dell'arte, e que dá título à serva padrona, que é o intermezzo cômico de Pergolesi. Na aula em que eu falei sobre os 3 compositores que arrasaram depois dos 50, eu falei brevemente do Rameau, lembram? Foi ele que pegou o bastão do Lully e continuou a tradição francesa da tragédie lyrique, que é um subgênero de ópera 100% francês e motivo de orgulho da monarquia francesa, orgulho e propaganda política, porque nessas tragédies lyriques, de certa forma, se exaltavam os valores e a estética que o Luís XIV e o Luís XV defendiam. Vocês sabem, né? A crise e as questões sempre são estéticas, né? Não, Brasil, a gente tá vendo aí. Eu particularmente adoro essas tragédies lyriques, elas são o ápice do glamour, da grandiosidade, Vive la France, Le Croissant, etc. Mas, ao mesmo tempo, elas são mesmo símbolo desse totalitarismo francês, né? Inclusive a ópera, que foi o principal acontecimento da noite que eu vou contar para vocês hoje, que foi a noite marcante do início da querela dos bufões, foi uma ópera que eu adoro, do Lully, que se chama Assis et Galatea. E bom, mais alguns intelectuais naquele período ali estavam questionando tudo e escrevendo sobre tudo. Não sei se vocês se lembram, nas suas aulas de história na escola, aqueles famosos, os enciclopedistas, lembram? Diderot, D'Alembert, Rousseau. Pois bem, em 1752, a corte francesa impediu a publicação dos 2 primeiros volumes da famosa Encyclopédie. Olha que loucura, gente! Nesse mesmo ano se instala em Paris a Companhia Itinerante de Ópera Buffa, de ópera cômica, do Eustachio Bambini, e conseguiu autorização para se apresentar na Académie Royale de Musique, ou seja, a ópera. Muito importante isso, porque essa ópera era o símbolo, o lugar símbolo do absolutismo monárquico francês. Bom, ao ver ali aquela serva espertíssima, jogando com seu patrão, brincando com seus desejos, poderes, masculinidades, mandando em seu patrão, cantando melodias simplesmente gostosas, deliciosas e simples, os enciclopedistas se jogam numa polêmica e começam a afirmar que aquilo sim trazia frescor, entendeu? Imagina que delicioso rir de alguém cantando, porque foi o que aconteceu. Eles estavam ali, né, assistindo aquele Lully seríssimo, e quando entrava a serva padrona, era aquela alegria, né, o público ria. Já a tragédie lyrique, que era defendida pelo Rameau, era aquela sisudez, aquela série de coisas protocolares, né? Assim inicia então a famosa querela dos bufões, que dividiu a comunidade musical, mas não só musical e não só parisiense, na França inteira, em 2 grupos. Por um lado, os partidários dessa tragédie lyrique, né? Eles eram o grupo do rei, porque eram os que defendiam o estilo francês. Por outro lado, os simpatizantes da ópera buffa italiana, os defensores da música italiana que se viam ali como o grupo da rainha.
Essa querela, ela era alimentada por panfletos, isso é muito comum nessa época, panfletos pequenos, assim como esse que eu traduzi, que foi produzido em Veneza em 1720. Esses panfletos defendiam cada um as suas visões das coisas, mas o mais interessante é sacar que a música e a estética serviram, de certa forma, de agente provocador para uma reflexão maior, né? Criticar o establishment não era uma coisa assim tão fácil, mas através da estética e através da música era bem mais possível. É uma espécie de quase um travestimento da luta contra o absolutismo em vestes musicais. É por isso que eu digo que ópera é revolução. A Revolução Francesa, de certa forma, começava a borbulhar. Eu gosto de brincar até com isso. Será que a serva Serpina teve uma ação na Revolução Francesa? O engraçado é que os franceses ficaram tão agoniados com esse sacode que essa ópera deu e que essa querela deu ali deles, que 2 anos depois eles fizeram uma versão em francês dessa ópera, A Serva Padrona. Mas antes disso, conseguiram, graças à ajuda da preferida do rei, talvez vocês conheçam, a famosa Madame de Pompadour, que a tal companhia italiana fosse demitida. A Serpina original se foi, mas eu não tenho a menor dúvida que ela deixou uma semente de inquietação ali em terras francesas. Segundo a minha narrativa meio maluca, eu diria que ela teria sido quase responsável pelo empurrão à Revolução Francesa e pelo tão desejado, ainda também pra gente, liberdade, igualdade e fraternidade. E eu queria também dedicar então, já que essa semana é a Semana das Mulheres, o mês das mulheres, o ano das mulheres, eu queria dedicar a Serpina e eu queria que a gente ouvisse então o que ela tem a nos dizer. E eu vou comentar aqui. Queria agradecer também e dedicar este vídeo ao meu queridíssimo orientador de doutorado, que é o Emílio Sala, que até hoje é meu querido amigo e professor, mestre, e que está se recuperando da Covid lá na Itália. Então mando aqui também da minha casa todo o meu axé pro Emílio. Então vamos lá, Serpina. Meu bronquinho, você tá me dando muito trabalho. Você tá dando uma de valentão, mas você não vai chegar a nenhum lugar com isso. Você precisa seguir as minhas ordens. Fique quieto, quieto e não fale nada. Calado, calado. Serpina quer assim, meu querido. Serpina,